Voltamos ao segundo bloco do nosso debate sobre tratamento de dependência química. Falávamos nos blocos anteriores sobre o problema do dependente químico. E uma pergunta fica, geralmente, quando a gente fala no dependente químico, quem não tem uma convivência mais próxima, lembra de uma pessoa no meio da rua, né? Um dependente de crack, que geralmente já está numa fase bem avançada, né? Como que a gente caracteriza um caso desse, né? Quando as pessoas já estão na rua, que parece que não tem mais nenhuma censura a si próprio, né? Então, o uso do crack, né, o que a gente mais vê na mídia, quando se fala em dependência química, normalmente o que a mídia mostra são esses casos. Realmente são casos graves, que a pessoa muitas vezes já perdeu um pouco até do vínculo familiar, e por conta da relação dela com a droga, ela já está em situação de rua, né? Então a gente vê que são situações que existe uma gravidade, uma complexidade no caso. E que para o tratamento é muito importante que essa pessoa passe por um processo cuidadoso de desintoxicação. Então ela precisa desintoxicar da substância para que ela dê conta de compreender o tamanho do problema, né, que ela se inseriu ali, porque vão ter muitas coisas na vida dela que vão precisar ser mudadas para que ela dê conta de retomar os seus papéis sociais, como marido, como esposa, como pai, como, né, trabalhador, enfim. Né, filhos, né? Então esse sujeito, ele tem muitos papéis sociais. Só que por conta do uso abusivo de droga, muitas vezes ele não dá conta de bancar esses papéis. Então o tratamento precisa começar com um processo de desintoxicação, para ele dar conta de pensar sobre esse problema. Existem casos de pessoas que são consumidoras de crack que a sociedade não percebe, que às vezes sobe no elevador da sua casa? Sim, existem. Existem pessoas que fazem uso de diversas substâncias, de múltiplas substâncias, incluindo o crack, que estão convivendo socialmente conosco, e como eu falei na primeira pergunta, o uso de drogas é um uso social, é um problema social. Ele não escolhe classe social, ele não escolhe família, né? Ele está em todos os lugares. Então temos até no nosso programa, já acompanhamos pacientes. Então ele consegue controlar essa parte da personalidade, a convivência, entra em reuniões? Na verdade não é que ele consegue controlar, os prejuízos acontecem. Só que muitas vezes, dependendo da relação familiar que ele tem, às vezes a própria família, ela vai lidar com esse dependente químico, amenizando os danos do uso dele. E isso dificulta que ele perceba o problema, né? Então às vezes o problema está grave sim, ele está tendo muitos prejuízos, mas, por exemplo, financeiramente, às vezes a família ela dá um apoio, achando que está ajudando, logicamente, mas às vezes ela acaba atrapalhando que a própria pessoa perceba o problema. Pois é. E qual o papel mais importante da família nesse processo do dependente químico, na recuperação? Então, a família tem um papel fundamental no tratamento, porque ela é uma das principais redes de apoio desse sujeito, normalmente é para onde ele volta, né, quando ele está vivenciando esse problema. A família passa por 4 estágios, normalmente quando se descobre o uso de álcool ou outras drogas em algum familiar, né, desse membro dessa família. O primeiro estágio é a negação. A família ela não quer aceitar o problema, então ela nega que o problema existe, ela coloca a culpa em outras pessoas, ela não consegue aceitar. Nessa fase ela está atrapalhando, né? Nessas 4 fases que eu vou explicar, muitas vezes ela tenta ajudar, mas ela acaba não ajudando, né? Primeiro ela nega, depois ela começa a perceber que ela acha que vai conseguir controlar o uso da pessoa. Então ela vira meio que um detetive, né? E a família usa diversos recursos para conseguir controlar o uso. Muitas vezes faz ameaças, com mentiras, manipulações, às vezes tenta evitar que a pessoa saia de casa, tenta encontrar a droga. E todo esse processo, ele não evita que a pessoa use a droga. Ao contrário, ele adoece a família e a pessoa. Depois a família começa a trocar os papéis sociais. Então não é incomum, por exemplo, que numa relação em que o filho ou o pai, por exemplo, faz uso de droga, que um outro familiar assuma as responsabilidades dele, né? Então a gente acaba percebendo uma inversão de papéis familiar que sobrecarrega os membros. A última fase da família é a exaustão. É quando a família já está adoecida pelo problema, porque ela percebeu que ela fez uma tentativa de esforços gigantesca que não resolveu. Não é incomum, por exemplo, a gente acolher familiares no tratamento que estão profundamente adoecidos.
problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, fazendo uso de medicamentos controlados, né? Quase que dependente de outras drogas, né? Exatamente. E codependente que a gente diz, né? Que é a codependência? Quando eu fico dependente do sujeito que está dependente de droga. Eu quero tentar controlar o uso dele e eu paro a minha vida para fazer isso. Então, por que a família é importante no tratamento? Porque primeiro ela precisa entender o que é a dependência química. Depois a gente precisa trabalhar com ela algumas responsabilidades do familiar para que ele possa contribuir na mudança de comportamento desse dependente químico, né? Porque geralmente, vamos dizer assim, os comportamentos estão disfuncionais tanto no usuário de drogas quanto na família. Então a família precisa ser devidamente orientada e acolhida para que ela possa ajudar o dependente químico. Esse é o papel de vocês, né? Esse é o nosso papel. Acolher não só o dependente químico, mas todos aqueles que estão sofrendo junto com ele nesse processo de recuperação. Para que o tratamento seja efetivo, e é muito comum o processo das recaídas, né? Fala um pouco sobre isso. Na verdade, essa é uma pergunta interessante porque, primeiro, quando a gente pensa no tratamento efetivo, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, como eu havia falado antes na minha resposta anterior, o reconhecimento do problema por parte da pessoa que faz uso de substâncias é importante. Então, assim, a partir do momento que ele reconhece esse problema e ele passa a ser um colaborador, ou seja, juntamente com a equipe que o acompanha, ele começa a ser participante ativo nesse processo, então isso é importantíssimo. Somado a isso, existe uma avaliação muito cuidadosa por parte da equipe que acolhe essa pessoa para entender a dimensão do problema na vida dele. Então, assim, quando a gente pensa no uso de substâncias, a gente precisa entender, além da substância em si, ou seja, o contexto que se dá, qual é a relação desse sujeito com essa substância, qual é a função da substância na vida dele. A gente precisa entender também como que esse uso influenciou outras áreas da vida dele, social, familiar, médica. Então, assim, essa avaliação cuidadosa numa avaliação inicial, por exemplo, para você entender o problema, é uma condição importantíssima para o tratamento. E além disso, tem a questão da desintoxicação também. Como a Helena já disse agora há pouco, é uma etapa importante, não única, mas importante também do tratamento. Sim. Marcos, acho que quando você fala isso, a gente imagina assim, um mapeamento, né? Quando você faz um... Mapeamento em que sentido? Porque às vezes a gente pensa no sujeito enquanto usuário de substância, que a vida dele se resume àquela substância. A gente sabe que não. A gente sabe que quando existe um problema na relação com essas substâncias, outras áreas da vida dele também passam a ter problemas. Então, por exemplo, é muito comum o paciente chegar para uma avaliação do uso de substância que a gente percebe, por exemplo, ansiedade, a parte psicológica, por exemplo, ansiedade, depressão, ou seja, outras questões psicológicas associadas. Mas também em outras áreas da vida dele também, por exemplo, conflitos familiares é muito comum aparecer, talvez dificuldades no trabalho, dificuldades, por exemplo, na relação com os filhos. Então, assim, tudo isso você tem que levar em consideração quando você faz uma avaliação. Você ter a visão desse sujeito de uma forma muito mais global, né? Sim. Aí, nesse caso, a família é trazida também por um processo de análise, né? E acompanhamento, né? Isso, e até é legal você falar sobre isso, porque até um dos aspectos também. Então, assim, na hora que você faz essa avaliação cuidadosa, ouvir essa família e trazer essa família para o tratamento é essencial. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe que até o próprio paciente que chega e o familiar que vem junto também vem carregado várias crenças, o que é dependência química, qual é a responsabilidade deles no processo. Então, a partir do momento que a gente traz a familiar e trabalha essas questões, há uma mudança de visão do que é o problema. Isso tem um resultado incrível no sentido de ajudar e motivar essa pessoa no tratamento. E o índice de sucesso desse tipo de tratamento? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.